Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Aula D. Eu sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e Geopolítica. O assunto de hoje é bastante delicado, digamos assim, porque ele traz o nosso contexto, a realidade que nós estamos vivendo e para onde nós estamos caminhando. Globalização e a reflexibilidade social, isso inclusive já foi já foi tema de redação de alguns vestibulares, isso já foi também questão de prova e devemos trazer para a nossa reflexão que a mudança de comportamento que nós estamos observando na sociedade pelo efeito, pela ação da mídia, pelo quanto nós somos bombardeados pela mídia, pelos novos valores, pela banalização de determinadas culturas, inclusive pela banalização da morte, e onde tudo que nós estamos observando no nosso meio, a questão ambiental, a questão de determinados valores, estão sendo também capitalizados. Então, quando nós falamos de globalização e a reflexibilidade social, nós vamos falar do poder da mídia, da ação da mídia em construir e também em destruir, e isso é muito delicado. Já dizia o genial cronista e também dramaturgo Nelson Rodrigues, na obra O Boca de Ouro, no qual nós temos ali a morte do bicheiro Boca de Ouro, nós temos um diálogo de um jornalista com o chefe da redação. Após ter conhecimento ali da morte do Boca de Ouro, ele liga para o chefe de redação e pergunta, nós somos contra ou a favor do Boca de Ouro? E aí o chefe de redação diz, nós somos contra. Boca de Ouro era um cancro social. Então, era essa a ideia, o posicionamento, a ação da mídia para construir e destruir, o quanto a mídia ela pode manipular, e porque nós temos uma questão muito importante. A globalização gerou acesso à informação, mas informação não é conhecimento, porque nós temos acesso a milhares de manchetes, e nós olhamos essas manchetes como se fossem dezenas de janelas abertas de um computador, mas nós não nos aprofundamos. Então nós temos informação, mas informação não é conhecimento. E aí, muitas vezes, uma informação distorcida, sem profundidade, pode levar ao caos. Eis um dos aspectos importantes. Outra questão importante é que nós passamos a ter acesso à tecnologia, acesso à informação, mas muitas vezes essa tecnologia acabou nos escravizando, o que nós podemos chamar de servidão moderna. Reparem o quanto a sociedade anda doente, onde nós tomamos remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para controlar a fome, remédio para a ansiedade, remédio para não chorar, remédio para sorrir. Nós somos movidos a remédio. Uma sociedade depressiva, uma sociedade ansiosa, que sofre com a insônia e passa muito mais tempo conectada, muito mais tempo numa realidade virtual do que no real. Construímos dezenas de relações, mas relações que não são duradouras, relações que são frágeis, muito frágeis, relações que são líquidas. Relações que são líquidas. Então, eis uma das consequências, um dos impactos da globalização. Nos conectamos com todo mundo ao mesmo tempo, temos ali dezenas de grupos no celular através do WhatsApp, mas não estabelecemos uma relação física com essa pessoa há muito tempo. Muitas vezes não sabemos o sobrenome ou o nome dessa pessoa, Compartilhamos o tempo inteiro mensagens, mas são mensagens rasas, Não temos mais, a ideia de uma relação pessoal. As relações se tornaram também mecanizadas, e aí a ideia de uma alienação cultural, de uma servidão, onde nós estamos conectados, nós não percebemos mais os grandes acontecimentos. E isso levou também à ideia de que a gente vale muito mais pelo ter do que pelo ser. Exatamente. Onde o indivíduo ele vale muito mais pelo que ele tem e não pelo que ele é, pelo que ele representa. Então, o quanto essas relações elas também se tornaram capitalizadas. E por isso o choque que nós observamos nessas imagens. Estamos dentro de uma bolha onde nós perdemos também a noção do que podemos ou não compartilhar. Perdemos essa noção, compartilhamos a morte, compartilhamos a dor, compartilhamos o prazer e sem estabelecer uma linha, um limite do que devemos ou não.
Perdemos completamente o respeito, nós rompemos todas as barreiras no momento em que a gente compartilha, através de uma imagem, a morte, um corpo. No momento em que o indivíduo está prestes a se jogar de um prédio, nós estamos muito mais preocupados em enquadrar aquele corpo, aquele indivíduo, né, do que o impacto que pode gerar. É esta a relação. Então, nós vamos desenvolvendo relações virtuais e esquecemos muitas vezes, né, desses valores pessoais. É a forte alienação cultural. Forte alienação cultural. Então, perdemos um pouco esta sensibilidade. A morte não choca, a dor não choca mais. E aí, observem qual é a última coisa que você faz antes de dormir, é estabelecer aquela relação virtual, onde a última coisa que você faz é estabelecer o último olhar dentro daquele celular. Aí você dorme e quando você acorda, a primeira coisa que você faz é estabelecer a conexão. Então, a última coisa, desconectar. A primeira coisa, conectar. Esse é o nosso exercício assim ano a ano, né? De janeiro a dezembro, conectando, reconectando, conectando, reconectando. Observem quantas horas por dia vocês passam conectados. E muitas vezes não é uma conexão em prol de um determinado trabalho. É porque nós não temos mais esse filtro. É porque nossas relações estão ali. Aliás, relações muitas vezes rasas, relações, valores, felicidades, enfim, que estão ali, né? Onde o tempo inteiro eu fico representando algo que eu não sou. Representando um valor que muitas vezes ele não é real, mas é porque, né, a minha ideia de sentimento, né, a ideia de aceitação social, ela se dá pela quantidade de curtidas que eu tenho em uma determinada foto. Então eu sou aceito, eu sou amado ou não pela quantidade de curtidas. E levando muita gente à depressão. Onde os valores, né, que as pessoas estabelecem pela quantidade de curtidas e compartilhamento. E isso é muito delicado, porque nós passamos o tempo inteiro reproduzindo numa mídia, numa rede, muitas vezes aquilo que nós não somos, né? Uma casca, né? Uma superficialidade dessas relações, onde nós passamos o tempo inteiro alienados, conectados, onde os tablets foram substituindo papéis, computadores, telefones, rádios, televisões, brinquedos, instrumentos musicais e aquilo que a gente veste. É aquilo que a gente veste. E aí somos zumbis alienados dentro de uma bolha virtual. E não percebemos mais, né, os nossos pais e os nossos avós envelhecendo. Não percebemos mais os nossos filhos crescendo. Não percebemos mais aquele olhar. Não recebemos mais aquele toque, aquele contato. Porque, como diria Bauman, né, e como diria Saramago, por que cegamos? Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres te diga o que penso? Diz, penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem, como disse Saramago. Ou também, como disse Bauman, vivemos tempos líquidos, onde nada é feito para durar. Ou como diria também Guy Debord, em Sociedade do Espetáculo, a primeira fase da dominação da economia sobre a vida social levou na definição de toda a realização humana a uma evidente degradação do ser em ter, em possuir. A fase presente da ocupação total da vida social, em uma busca frenética pela acumulação de resultados econômicos, conduz a uma busca generalizada do ter, do parecer, e de forma que todo o ter efetivo perde o seu prestígio imediato e a sua função última. Assim, toda a realidade individual tornou-se social e diretamente dependente do poderio social e obtido. Então, onde o homem vale muito mais pelo ter do que pelo ser. Então, caminhamos para essa loucura, perdendo sentido e valores. Sobre este assunto, quem quiser buscar mais a fundo, recomendo Milton Santos, uma proposta libertária para esses dias tumultuados. Encontro com Milton Santos. Recomendo por uma outra globalização, também genial, Milton Santos. Recomendo Globalização e as Consequências Humanas, do Bauman, e também a globalização ocidental, para refletirmos um pouco mais e tentarmos perceber o olhar no dia a dia, romper essa bolha. Ok? Ficamos por aqui, um forte abraço, até a próxima. Não desista.